Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar seguimento então às nossas aulas, componente modular de introdução aos sistemas fisiológicos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre alguns outros pontos importantes da fisiologia respiratória, certo? Então, o que a gente vai discutir hoje, nós temos pontos importantes da nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre o surfactante, o que é o surfactante, qual a importância desse líquido. A gente vai falar um pouco sobre a curva de dissociação da hemoglobina, tá? E quais são os fatores que alteram essa curva. Vamos falar novamente sobre o transporte do oxigênio, mas dando ênfase no transporte do CO2. Vamos falar sobre o controle nervoso da respiração, onde que é, quais são os principais pontos desse controle, e vamos falar também um pouco sobre o Covid-19 e a insuficiência respiratória, que tem tudo a ver, então, com esse tema que é o sistema respiratório, né? Então, lembrando um pouquinho lá da nossa aula anterior, né, os componentes do sistema respiratório. Então, a gente tem aí o sistema respiratório propriamente dito, né, que é então composto aí pela cavidade nasal, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos, certo? Que não estão, a gente não consegue visualizar aqui nessa figura. E também, lembrando que esse é um sistema, então, que não apresenta ossificação, né? Então, é um sistema que requer o tecido cartilaginoso, ajudando aí a ter estrutura para esse sistema não colapsar, não colar. E a gente tem toda, então, uma caixa torácica composta pelo tecido ósseo, que protege, então, esse sistema, certo? Além de ter um conjunto de musculatura que são extremamente importantes para ajudar no processo de inspiração e expiração. Na ramificação das vias aéreas, a gente tem o sistema condutor, que é o sistema então que vai conduzir esses gases, né, até a superfície de troca, que é principalmente os compostos pelos bronquíolos e pelos alvéolos, certo? Então, a gente viu também essa figurinha, né, que é uma figurinha clássica aí do nosso sistema respiratório, onde a gente tem as trocas 1, que a gente fala, que é o processo de ventilação, onde ocorre, então, a troca dos gases lá com o sangue, né, então é o pulmão e o sistema cardiovascular aí atuando junto, e esse sistema cardiovascular vai levar esses gases, né, até a nossa troca 3, que vai ser a troca entre o sangue e as células, tá? Onde a gente tem o que a gente chama de respiração celular, certo? Falando um pouquinho sobre esse epitélio respiratório, abordando um pouco mais sobre ele, a gente consegue visualizar então aqui nessa figura os brônquios. Aí nós vamos ter toda uma ramificação, né, de nervo, artéria, veias. É um sistema extremamente cheio, né, de vascularização, tá? Além dos vasos linfáticos. Quando a gente aproxima, a gente vai ver os capilares, que são aqueles vasos de troca, né, lá no tecido, onde então vai acontecer a respiração, as trocas alveolares, a hematose propriamente dita, tá? Se a gente der um zoom aí nesse epitélio, a gente vai ver que existem alguns tipos celulares, tá? Então, a gente vai ver que as células alveolares tipo 1, que são aqui representadas nessa figura, essas célulazinhas aqui, tá? Essas células são as células responsáveis, então, pelas as trocas gasosas, que aqui nessa figura de histologia está representada por essa célula aqui, tá? E a gente tem um outro tipo de célula, que é a célula tipo 2, que é a célula surfactante, tá? Célula alveolar tipo 2, célula surfactante, sintetiza o surfactante, que está representado aqui nessa figura, tá? Então, na verdade,
os alvéolos, né, é um conjunto de várias células que vão, então, estar juntamente com os capilares, né, ó, aqui a gente tem capilares, a gente tem endotélio, que é tecido epitelial, né, que é o que compõe esses sacos alveolares. Nós temos macrófagos, que são aquelas células de defesa, que vão estar fagocitando aí partículas estranhas, que chegam a todo momento, né, nesse tecido. E qual a importância, então, desse líquido surfactante? A célula tipo 1, né, as trocas gasosas, a gente já sabe a importância delas, né? Então, é elas que são responsáveis, então, por fazer a troca propriamente dita dos gases. Então, quando a gente inspira, né, a gente vai ter a chegada aí do gás oxigênio, e quando a gente expira, a gente tem a saída do CO2, tá? Mas a célula alveolar tipo 2, ela é muito importante também, tá? Por quê? Porque ela é uma célula que produz, então, esse líquido surfactante. E esse líquido surfactante, ele é uma substância lipídica, tá? Que ajuda a reduzir a tensão superficial nos alvéolos, e evitando que os mesmos colhem. Então, o que quer dizer essa tensão superficial? Essa tensão superficial é um espaço, então, né, que vai ter entre essas células que, se não existisse esse líquido surfactante, os alvéolos eles iriam colar, tá? E o que é essa tensão superficial? Eu trouxe aqui uma figurinha para mostrar para vocês de uma teia de aranha, tá? Se vocês imaginarem que a gente nesse momento está tocando essa teia de aranha, o que acontece quando a gente toca a teia de aranha? Essas teias, esses fios, eles se soltam ou não? Eles não se rompem facilmente, né? Porque existem interações moleculares aqui que fazem com que essas teias de aranha, digamos assim, essa seda que é produzida pelas aranhas, elas consigam se unir de uma maneira que elas não soltam. Então, se a gente aplicar uma força aqui, a tendência dessa redezinha ela ir para trás, certo? Ela vai para trás e esse ir para trás é essa tensão superficial, tá? Que existe em vários exemplos, né? Então, em vários itens da natureza, tanto quanto na vida aqui das aranhas, quanto nos nossos alvéolos. Então, quando a gente está inspirando, os nossos alvéolos vão encher de ar. Esse encher de ar, essa força, essa pressão que está entrando, né? E está aumentando esse saquinho alveolar, né? Que são os nossos alvéolos. Para eles não colarem um entre os outros, eles precisam desse líquido surfactante, que é então produzido por essas células tipo 2, para evitar que esses alvéolos eles se colhem, ok, gente? Bem, então começando, né, recapitulando a questão da troca dos transportes de gases, então a gente entra aí no nosso terceiro ponto, né, da nossa aula. A gente vai então falar agora um pouco sobre a questão da curva de dissociação da hemoglobina e dos transportes, tá? Vamos lembrar, né, que lá no nosso tecido a gente tem uma pressão parcial muito menor. Por quê? Porque o nosso tecido já consumiu o oxigênio, certo? Então a gente tem uma pressão parcial de oxigênio menor do que no terminal arterial capilar. Então, que é essa artéria que está vindo aí oxigenada, cheia de oxigênio, né? Então, uma pressão parcial de oxigênio que é maior. Uma vez que vai passar por esses capilares, né? Então, os capilares eles vão estar envolvendo, né, os nossos alvéolos, como a gente tem aqui, ó, os capilares. Quando a gente passa, né, por esses capilares, a gente vai ter a outra extremidade, que é... Ai, desculpem. A gente vai ter a outra extremidade, que é o terminal venoso do capilar, onde a gente já percebe que a pressão parcial de oxigênio é menor. Por quê? Porque
houveram as trocas gasosas, certo? O oxigênio passa para cá, que está com uma pressão parcial menor, 23 milímetros de mercúrio, e essa pressão aqui, né, acaba sendo a mesma, né, digamos, aqui da que sai, né, do terminal venoso do capilar. Então, a gente tem a condução aí, então esse terminal venoso capilar vai passar para as vênulas, para as grandes veias, até desembocar no átrio direito, certo? Esquerdo, né? Do coração. Aí, a gente tem uma questão, né, que eu cheguei a comentar para vocês, da questão da combinação reversível do oxigênio com a hemoglobina. Lembrando, tá, gente, que a maior parte, né, 98% desse oxigênio, ele é transportado na hemácia ou eritrócito, certo? Através da união lá com a hemoglobina, né? Porque a hemoglobina, lembra que tem aqueles, o grupo M, né, que é um grupo, então, que tem afinidade pelo oxigênio, então essas células se conectam através dessas interações moleculares, né? Através da hemoglobina, e apenas 2% desse oxigênio ele é dissolvido no plasma, certo? E a gente tem uma combinação reversível, né, com o oxigênio em relação à hemoglobina. Por quê? Porque uma vez que a gente tem essa alta afinidade aqui, existem alguns fatores que influenciam nessa afinidade, tá? Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, lá no meu tecido, né? O meu tecido, a gente está, por exemplo, se exercitando muito. Então, se a gente exercita muito, a gente está aumentando o trabalho, se está aumentando o trabalho, está aumentando a temperatura daquele tecido. Então, isso é uma das sinalizações, né, de que esse oxigênio vai ser mais facilmente liberado para aquele tecido que está demandando aí, tá com uma alta taxa metabólica. Assim como se ele está tendo uma alta taxa metabólica, ele precisa então, ele está liberando mais o que? CO2, né? E o CO2 ele é relativamente tóxico para as células. Então, para o sistema como um todo. Então, ele não pode se dar o luxo de ficar muito tempo aí nesse tecido, ele precisa ser liberado, tá? Então, aí a gente entra na curva de dissociação da hemoglobina, que é uma parte bastante importante de se entender aí, fisiologicamente falando, tá? Então, a gente tem aqui três gráficos, tá? Esses três gráficos vão nos mostrar três questões, tá? Que é três fatores, né? Tá, me fugiu a palavra da cabeça. Três fatores que influenciam a dissociação ou não do oxigênio com a hemoglobina. Então, a gente tem o efeito do pH, o efeito da temperatura e o efeito da pressão parcial de CO2, tá? Então, a gente tem, toda vez que a curva se desloca para a direita, ocorre uma diminuição da afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Então, isso faz com que ocorra a liberação do oxigênio para o tecido, tá? Então, pegando aí o exemplo que eu estava falando para vocês, vamos imaginar que hoje nós saímos aí todos de máscara e para fazer exercícios, né? Então, vamos fazer uma maratona aí da Unifase, da MED, da T4. Então, a gente começa a correr. Quando a gente começa a correr, caminhar, enfim, a gente aumenta a atividade metabólica das nossas células, certo? Então, se a gente aumenta a atividade metabólica das nossas células, a gente vai acabar aumentando a temperatura, porque o trabalho, a força, né, vai fazer com que as células produzam mais ATP, né? Lembra lá da cadeia transportadora de elétrons, então precisa de mais oxigênio para produção de ATP, então essas células acabam aumentando a temperatura. Então, toda vez que a gente tem que essa curva corre para a direita, tá? A gente vai ter uma liberação desse oxigênio, ó. Então, a hemoglobina ela fica saturada, logo a pressão parcial de oxigênio, no caso, vai
ser maior, porque ocorre a liberação desse oxigênio no tecido, naquele alvo, tá? E da mesma maneira, se a gente tem um aumento, né, do metabolismo dessa célula, a gente pensa que se a gente está consumindo muito oxigênio, se as células estão consumindo muito oxigênio, elas também estão liberando muito CO2. Então, uma vez que libera esse CO2, a gente tem aqui, né, um aumento, né, uma pressão parcial de CO2 de 80 milímetros de mercúrio. Isso também é uma sinalização para esse oxigênio ser liberado, tá? Então, aumenta a saturação da hemoglobina, certo? Conforme aumenta a pressão parcial do oxigênio. Assim como quando o pH está 7,2, tá? Quando diminui o pH está intimamente relacionado com o CO2, com bicarbonato com bicarbonato de sódio, tá? Que a gente vai ver depois. Esse bicarbonato, ele então, o que acontece? Como eles estão intimamente relacionados, uma vez que aumenta a quantidade de CO2, aumenta aí o efeito desse pH, tá? Ou seja, se aumenta, se diminui o pH, vai ficar mais ácido, tá? Então, se fica mais ácido é porque tem mais bicarbonatos, esse tecido está sendo mais exigido, digamos assim, está metabolicamente mais ativo, então precisa de mais oxigênio, tá, pessoal? E aqui a gente tem um contrário, então tudo que eu expliquei de maneira contrária, tá? Então toda vez que a curva se desloca para a esquerda, ocorre um aumento da afinidade da hemoglobina com o oxigênio, ou seja, a hemoglobina está intimamente ligada ao oxigênio, não a curva de saturação dela, então, não é tão acentuada quanto essas aqui, né? Então, a gente tem aí tudo que eu mencionei para vocês de maneira contrária. Então, a gente tem a temperatura, né? Então, se a gente não, por exemplo, não está numa temperatura média, em homeostase, né? Pode ser, né, que nosso sistema esteja, então, precisando aí, passando por algum desgaste, então esse oxigênio ele não é liberado para os tecidos, tá? Então, se não está havendo produção de trabalho, né, não está tendo um aumento aí nessa temperatura, não tem por que liberar oxigênio para o tecido, assim como a gente vê a mesma questão em relação à pressão de CO2 e do aumento aí, então, desse pH, tá? Aqui eu trouxe para vocês um gráfico, né, onde mostra a hemoglobina fetal e a hemoglobina materna, tá? Então percebam que essa hemoglobina fetal, ela se desloca para a esquerda, a curva de saturação dela, tá? Em relação à pressão parcial de oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, por que isso acontece? Isso é mais vantajoso para quem? Por que que esse deslocamento dessa curva para a esquerda é vantajoso para o feto? Uma questão aí para vocês pensarem e colocarem aí no portfólio, tá? Então, vamos na questão da difusão do dióxido de carbono, tá? CO2. Então, vamos lá. O CO2 no terminal capilar, tá? Então, ele chega aí numa pressão parcial mais baixa, tá? 40 milímetros de mercúrio. O que acontece aí com o nosso tecido? Como ele já consumiu mais oxigênio, ele está liberando mais CO2. Então, a pressão parcial aqui é maior do que a que está lá, a que está chegando, né? Terminal arterial do capilar. E aí, uma vez que ocorre, então, essa troca gasosa, a pressão parcial de CO2 que se mantém é 45 milímetros de mercúrio. E esses 45, então, ele se mantém até o final, quando chega lá no alvéolo, né? Que a gente viu isso na aula passada.
transporte do dióxido de carbono. Então, existem três principais maneiras do dióxido de carbono ser transportado, tá? Então, o que acontece? Qual é a estratégia que é utilizado, né, para esse CO2 ser transportado no nosso corpo? Existem três maneiras, tá? Então, a maneira que ele é dissolvido no plasma é 7%, e 70% ele é dissolvido como bicarbonato, tá? Bicarbonato, então, como que ocorre esse processo aqui, tá? Então, olha só, aqui a gente tá com CO2 na respiração celular nos tecidos periféricos, tá? Então, a gente tem aqui esse CO2 chegando para quem? Para o nosso eritrócito, pela nossa hemácia. Então, qual a importância da hemácia, né? Não é somente transportar o oxigênio, mas também fazer essa catálise aqui, tá? Do CO2 através da anidrase carbônica, que é uma enzima, tá? Essa enzima, então, ela tem a capacidade de converter o CO2 mais água em ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui, ele é dividido, né, no caso, em bicarbonato. E aí, esse bicarbonato, ele é ligado ele é transportado para o plasma. E aí, dessa maneira, através do bicarbonato, que o CO2, ele é transportado, ele é, então, dissolvido aí no plasma, tá? Por que que é assim? Por que que não é só através do CO2, né? Porque o CO2, como eu falei para vocês, ele apresenta uma toxicidade para o organismo. Então, ele precisa ser convertido, porque o bicarbonato é uma maneira que se dilui mais facilmente no plasma. E além dessa diluição ser mais fácil, digamos assim, o bicarbonato ele não é tóxico, tá? Para as nossas células. Certo, gente? Então, é assim que é transportado tanto da célula das nossas células, respiração celular, né? Sei lá, da nossa mitocôndria, qualquer tipo de célula, epitelial, enfim, até o transporte dos nossos pulmões. Então, através desse trocador aqui, né, que utiliza o trocador de cloro, quando a gente chega lá no alvéolo, vai acontecer a mesma coisa. O bicarbonato ele vai entrar para dentro da nossa hemácia ou eritrócito, e aí, através esse trocador aqui de cloro, ele ajuda, né, esse transporte aqui na membrana plasmática desse bicarbonato. Quando esse bicarbonato ele entra, vai acontecer novamente a nossa querida anidrase carbônica vai converter esse bicarbonato, né, então com mais hidrogênio, né, através então da anidrase carbônica vai converter o bicarbonato em ácido carbônico e aí aqui vai ter então a produção de água metabólica mais o CO2. Aí esse CO2 então vai ser trocado aí no alvéolo, tá, gente? Então, dessa maneira é que o bicarbonato, dessa maneira é que o dióxido de carbono, né, ele é transportado principalmente pelo bicarbonato, 70% dele dissolvido no plasma. Bem, aí então a gente vai falar dos aspectos gerais, né, do controle da respiração, porque essa parte é uma parte que tem vários mecanismos, né? Então, novamente, nessa disciplina a gente precisa entender os aspectos, principalmente os aspectos gerais, introdutórios dos sistemas, certo? Então, aqui a gente tem essa figurinha lá do livro da Dee, né? De fisiologia, que a gente mostra, né? O principal centro de controle da respiração é o bulbo e a ponte, que são estruturas, então, do sistema nervoso central, tá? Que, inclusive, nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas. Aí,
a gente tem, como que o nosso sistema nervoso, ele consegue detectar, então, que está acontecendo alguma alteração, né, alguma alteração desses gases e a gente precisa de mais suporte, por exemplo, aumentar a ventilação quando a gente está no exercício, né? Se aumenta a ventilação, aumenta a demanda de oxigênio e também se a gente aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o CO2, a gente precisa colocar esse CO2 para fora. Então, como que a gente, através do quê, né? Então, principalmente através dos gases, né? Que então é o CO2, o oxigênio e as alterações de pH que estão intimamente relacionados com o bicarbonato, né, e com o CO2. Então, a gente tem um controle voluntário, né, desse sistema respiratório. Se a gente quiser prender a respiração, né, agora por 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, tem gente até que conseguiu uma adaptação e consegue ficar vários minutos sem respirar embaixo da água, né, por exemplo. A gente tem, então, esse controle voluntário, né? Que, através dos centros superiores do encéfalo, sistema límbico, tá? Que são centros, então, do sistema nervoso central. A gente tem, então, essa via aqui de controle voluntário, que chega lá no nosso bulbo e ponte, que uma vez, né, que a gente, por exemplo, fique 1 minuto sem respirar, automaticamente a gente começa a respirar novamente, né? A gente não consegue ter esse controle involuntário, né? Quem tem esse controle, quem faz esse controle involuntário aí são então essas regiões do nosso sistema nervoso central. E a gente tem também quimiorreceptores bulbares e quimiorreceptores na carótida e na aorta, tá? Na aorta, que a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. E aí, esses neurônios, então, sensoriais aferentes é tudo que vai chegar, então, tá? No sistema nervoso central. Então, a gente tem esses detectores aqui que vão chegar no nosso sistema nervoso central e aí a gente vai ter uma resposta, tá? A essa alteração da respiração. Então, onde que vai ser a atuação dessas respostas, né? Vão ser principalmente nos nossos músculos. Então, os músculos são os efetores que a gente chama. A gente sempre vai ter, então, uma resposta inicial, né, que vai chegar via aferente. Não se preocupem com isso, que isso vai ser explicado na aula do sistema nervoso central, tá? Só tô dando uma pincelada aqui. Então, a gente recebe essa informação, né, através, então, de células sensíveis, tá, que percebem, detectam essa alteração desses níveis de oxigênio, de CO2, vai fazer, então, lá no nosso sistema nervoso central, essa conexão, essa sinapse, e vai mandar uma resposta. Para quem que vai mandar uma resposta? Para os neurônios somáticos, tanto da inspiração quanto da expiração, tá? Então, como eu falei, se começa a detectar uma baixa quantidade de oxigênio, por exemplo, então isso quer dizer que a gente precisa aumentar a capacidade, aumentar a nossa ventilação. Então, a gente começa a inspirar mais, né? Inspirar e expirar, inspirar e expirar. Isso atua onde? Principalmente nas nossas musculaturas, no nosso diafragma, que é aquele músculo muito importante, né? Que vai estar expandindo e relaxando as nossas musculaturas, tá? Para que ocorra, então, esse aumento mecânico da mecânica da ventilação que a gente falou na outra aula. Aí, onde que tem, então, esses quimiorreceptores periféricos, né, que estão nas periferias aí, né? Se está na periferia, já não está mais lá no nosso sistema nervoso central. Se está na periferia, está nos nervos, né, está em outros órgãos aí, fora do nosso sistema nervoso central, mas que é detectado pelo nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque existem nervos específicos, né, desse sistema nervoso periférico, que vai receber e vai perceber essas alterações, tá? E vai levar aí, através da nossa medula, né, que não está representada aqui, mas através da medula, diretamente para o nosso bulbo e ponte, que são as estruturas do nosso sistema nervoso central.
Então, aqui a gente tem o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, que são dois nervos extremamente importantes, que estão super conectados aos corpos aórticos. Aonde que está a aorta? Está lá no nosso sistema nervoso, está no nosso sistema cardiovascular, né? Então, a gente tem, então, a tricúspide, que a gente chama, né? Onde, então, a gente tem a artéria subclávica, artéria tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, aorta descendente, aorta ascendente e aorta descendente. Então, esse controle da respiração tem, né, esses corpos carotídeos que a gente chama, que nada mais são do que células que conseguem detectar essa alteração de oxigênio ou de CO2, tá? Então, olha só, como que ocorre essa detecção? Então, a gente tem a área inspiratória, né? E a área quimiosensível. O que são essas áreas? Elas estão conectadas e elas têm células específicas que percebem esses estímulos, essas alterações desses estímulos. Então, aqui nessa área inspiratória, estimulação da área inspiratória do tronco cerebral por sinais provenientes da área quimiosensível, localizada bilateralmente no bulbo. Então, se a gente está falando de bulbo, a gente está falando do sistema nervoso central, que se encontra a apenas fração de milímetro da superfície bulbar ventral. Observe também que os íons hidrogênio estimulam a área quimiosensível, mas o dióxido de carbônico no líquido dá origem a grande parte dos íons hidrogênio, tá? Então, novamente, tanto o hidrogênio quanto o bicarbonato são importantes para instigar aí essa área inspiratória, porque lembrando que esse bicarbonato ele está dissolvido no sangue, né? Então é ele que vai ser o que vai sinalizar quando tem uma alta quantidade de bicarbonato, porque querendo ou não tem uma alta quantidade de CO2. Então, se tem uma alta quantidade de CO2, isso é um perigo e isso precisa ser resolvido pelo nosso controle, que é o sistema nervoso central, né? Então, se tem muito CO2, pode ter provavelmente pouco oxigênio, então a gente precisa novamente aumentar aí a mecânica da ventilação, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra o mecanismo em si, né, ocorrendo nessa célula glomal do glomo carotídeo. Quem é essa célula? É essa célula que recebe esse estímulo. São células, então, que estão nesses corpos carotídeos, aórticos, estão no bulbo, são células receptoras, tá? Que recebem e percebem essa alteração. Então, aqui a gente tem uma figurinha lá da Di mostrando isso. Então, aqui a gente tem a pressão do oxigênio baixa no nosso vaso sanguíneo. Essa célula, ela detecta essa pressão baixa, tá? Isso é o estímulo para fechar os canais de potássio. Uma vez que fecha esses canais de potássio, ocorre a despolarização. Então, aconteceu o potencial de ação. Se despolariza, é o estágio inicial do potencial de ação. Se despolariza, o que vai acontecer? O canal de cálcio, controlado por voltagem. O que são essas voltagens? São a atividade elétrica da célula. Então, se despolariza, aqui fora que está negativo, aqui está positivo, certo? Porque dentro das células sempre é eletronegativo. Então, despolarizou, ocorreu a entrada de sódio. Se ocorreu a entrada de sódio, vai ter uma diferença de carga aqui. Nesse processo, a gente tem o cálcio como outro íon importante para controlar a voltagem elétrica dessas células aqui, que é o potencial de ação. E aí, a gente tem aqui a entrada desse cálcio. A entrada do cálcio, ele vai sair por exocitose, então a gente vai ter aqui a formação dessas bolsinhas, né, que vão sair. Esse cálcio ele é produzido pelo retículo endoplasmático, né, e ele sai através de vesículas. Ele é armazenado em geral, né, nesse retículo endoplasmático, e aí ele vai sair através de vesículas, e ele é
a sinalização, né, exocitose de neurotransmissores, ele é a sinalização necessária para acontecer, então, ó, receptor do neurônio sensorial. Quem é esse neurônio sensorial? É aquele neurônio que vai, então, acontecer a sinapse, né, que é quando ocorre a conexão de uma célula com outra célula através dos neurotransmissores. E aí, a gente tem no passo 7, sinal para os centros bulbares aumentarem a ventilação. Então, a gente vai ter os centros bulbares, bulbo e ponte, lá no nosso sistema nervoso central, aumentando a ventilação, tá? Para que possa ser aumentado a pressão parcial de oxigênio, tá, gente? Da mesma maneira, de uma maneira bastante parecida, se a gente tem um aumento da pressão parcial de CO2, então a gente tem uma figurinha também lá da DI, ó, os quimiorreceptores centrais monitoram o CO2 no líquido cerebroespinal, tá? A anidrase carbônica aqui sempre presente, tá? Fazendo todo aquele, fazendo toda essa reação química, né, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, se aumenta a pressão parcial de oxigênio, a gente tem um aumento de hidrogênio e a gente tem um aumento de bicarbonato, tá? Essas células aqui, elas percebem as células da onde? Do bulbo. Onde que está o bulbo? Está no nosso sistema nervoso central. Essas células, então, elas vão estar percebendo, tá? Esses quimiorreceptores, então é através desses quimiorreceptores que vai chegar a informação, chega a informação pelas células, então pelos nervos aferentes, então aferentes é sempre quando chega, tá? E a gente vai ter, então, ocorrendo aí, né, aí potencial de ação, enfim, né, que essa figura não está mostrando isso, mas a gente vai ter, então, através dessa detecção, né, do aumento da pressão parcial de oxigênio, de CO2, a gente vai ter, então, essa célula quimiorreceptor central detectando isso, vai para os centros de controle respiratório e aumenta a ventilação. Onde e como aumenta a ventilação? Através dos neurônios motores, que são aqueles efetores, aqueles que vão realizar, então, uma resposta, tá? Então, a gente tem a chegada de uma resposta, processamento dessa informação e a execução, então, através da musculatura, dos nossos músculos, os efetores, então, são aqueles que promovem uma resposta, que vai ser o quê? Aumentar a ventilação e aí aumenta o que? As musculaturas, né? Vai acontecer mais potencial de ação e mais contração muscular para aumentar, então, a ventilação dessas células. Certo, gente? Então, assim, a gente entra para falar um pouquinho do Covid, tá? Existe todo um mecanismo de ação para se explicar sobre isso, tá? Eu vou abordar de maneira geral para nossa aula não ficar muito longa. Se vocês quiserem, sentirem necessidade ou gostarem, eu posso estar trazendo uma aulinha aí para vocês extra sobre o mecanismo, então, do Covid-19 no sistema respiratório, tá? Então, o Covid é um vírus, né? É um vírus, então, que está atingindo aí toda a população, inclusive, né? É ele responsável pelas nossas aulas online nesse momento. E a principal característica, então, desse Covid-19 é que ele se liga, né, a um receptor que a gente tem lá no nosso epitélio respiratório, nas nossas células alveolares, o nosso epitélio, né, nosso tecido epitelial respiratório. Então, todas as nossas células que a gente tem lá apresentam esse receptor, tá, que é o ACE2. Esse receptor, então, esse vírus, ele consegue se ligar a esse receptor e uma vez que ele se liga, ele promove toda uma resposta, uma cadeia sinalizadora de respostas, tá? Fisiológicas. Então, novamente, se vocês quiserem, eu posso estar explicando tudo isso para vocês em outro momento, se vocês acharem interessante. E essa resposta inflamatória causada pelo COVID, que é um RNA, né? Então ele é um vírus,
O que ele vai fazer como princípio básico de todo o vírus? Ele vai projetar o material genético dele para dentro dessa célula e ele vai mandar, então, que essa célula faça tudo o que ele queira, né? Então, ele faz várias cópias desse DNA dele, ele usa essa célula hospedeira, né, como hospedeira, para fazer várias cópias do seu material genético e espalhar aí para todas as outras células vizinhas, né? E o que acontece? O nosso corpo, ele tem, né, as células responsáveis aí pela os nossos linfócitos, nossas células de memória, nossas células de defesa. Então, uma vez que acontece uma coisa estranha, vai aumentar o nosso, lembrando, né, que essas células elas estão cheias de capilares, e esses capilares eles apresentam células sanguíneas. Essas células sanguíneas elas apresentam então várias células que são responsáveis pela defesa do organismo. Então a gente tem macrófagos, a gente tem plasmócitos, a gente tem, deixa eu lembrar aqui, várias outras células, linfócitos B, linfócitos T, a gente tem várias células que são produzidas né, lá na nossa medula, né, que é na cavidade interna dos nossos ossos. Então essas células elas são produzidas e são liberadas para a corrente sanguínea. No sangue, então, né, a gente vai ter essas células que são células de defesa. Então, uma vez que acontece isso e o nosso corpo é muito inteligente, ele detecta que está acontecendo alguma coisa errada, o que ele vai fazer? Ele vai mandar todas essas células, né, mais ainda, já tem naturalmente, mas vai mandar mais ainda para essas regiões, né, que estão inflamadas. E a resposta inflamatória, tá, é quando acontece então uma injúria, né, de um tecido por agentes físicos, químicos ou micro-organismos patogênicos, que é o caso então que a gente está falando do Covid-19. E isso vai fazer com que ocorra vasodilatação, aumento da permeabilidade dos capilares, quimiotaxia, que é a resposta das células, né, ou do organismo a estímulos químicos, e uma resposta sistêmica. Isso tudo vai promover para essa região vasodilatação, aumento da permeabilidade dos capilares, resposta a agentes químicos, respostas sistêmicas. Tudo isso vai aumentar, tá, a produção de calor, o edema, né, que é então o inchaço, entre aspas, né, então é o aumento de volume de água, dor, né, porque aí a gente começa a sentir dor, se aumenta a temperatura, é uma resposta de defesa do organismo, né, para combater essas células invasoras, certo? Que vão estar então com DNA viral. E liberação de fluido, então tudo isso vai aumentar esse sistema. E lembrando, né, que nesse sistema, né, nos nossos alvéolos, se a gente começa a ter água, a gente começa a ter problema na solubilidade, por exemplo, do oxigênio, né, que é um gás, então, que não se solubiliza tão bem assim na água. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, né, porque deixa eu voltar aqui. Ó, a gente se contamina, né, através das mucosas, né, então, cavidade nasal ou cavidade oral, os olhos, enfim. Esse vírus, então, ele vai acabar se alojando nessa cavidade nasal e ele vai se reproduzindo e vai descendo, digamos assim. O grande perigo é que ele chegar nos nossos alvéolos, né? Porque uma vez que ele chegue nos alvéolos, os alvéolos, então, não conseguem fazer as trocas gasosas. E se eles não conseguem fazer as trocas gasosas, por conta desse processo inflamatório, a gente vai ter, então, uma perda da massa dos nossos pulmões, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra pulmões com coronavírus e pulmões sem coronavírus. Todas essas manchas brancas que vocês estão vendo aqui, através da tomografia, ela mostra, então, uma perda de massa, né, desse tecido. Se a gente perde massa, a gente está perdendo áreas de superfície de troca,
né, superfície de troca gasosa. Logo, a nossa dificuldade de respirar aumenta e muito, tá? Uma vez que ocorre, então, todo esse processo de inflamação, um dos problemas, né, que tem, em geral, é a pneumonia, tá? Então, o que é a pneumonia? Que a gente tem os sacos aéreos normais e a pneumonia é esses sacos com fluido. Esse fluido, então, ele é muito prejudicial, porque onde tem calor, umidade e material orgânico, que é o que é produzido então por esses vírus, a gente tem bactérias, né? Então as bactérias, todos esses patógenos é exatamente o local onde eles gostam de se reproduzir, requer todas essas características, né? Então, para eles se reproduzirem. Então a pneumonia surge aí como um segundo efeito do Covid, né? Até chegar então numa insuficiência respiratória, onde é a causa mais comum de internação de UTI, certo? E nada mais é do que essa incapacidade do sistema respiratório em manter as trocas gasosas. Se a pessoa chega na insuficiência respiratória, ela precisa de ventilação, né, mecânica, né, através das máquinas. Aí já é bastante prejudicial. A área de superfície de contato desse paciente já está bem comprometida e não é uma área que se regenere, né? Então, por isso que o Covid é tão preocupante, porque a taxa de reprodução dele é muito alta, a taxa de contágio é muito alta e não tem como recuperar essa área aí perdida, digamos assim, por conta do Covid, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido a aula. Por favor, mandem suas dúvidas, seus feedbacks para mim, certo? Novamente, né, utilização dessa aula através da fisiologia humana da DI, né, e também do Tratado de Fisiologia Médica, certo? Então, são sempre as duas referências que a gente utiliza, que eu utilizo para montar as aulas de vocês, certo? Então, um grande abraço a todos, ficamos por aqui hoje e até a próxima semana. Beijos!